Boa tarde, pessoal. Hoje irei explicar sobre o post de ontem. Você acha possível elevar os seios e tratar a flacidez da mama sem cortes? A resposta é não. Não é possível você tratar essa flacidez e levantar essa mama, principalmente a areola dela quando está abaixo, quando ela tem uma pitose mamária, quando ela tem uma queda, sem ter uma incisão, sem ter um corte. E através de figuras ilustrativas, eu vou estar explicando como que seria esse corte e como que são essa pitose mamária, essa queda da mama. Então, a paciente que tem a mama com anatomia sem queda, uma mama que não tem pitose, seria essa primeira foto aqui, em que a areola se encontra no meio da mama, onde não tem pitose mamária. Nesse caso, a mama já tem uma pitose mamária, a areola se encontra um pouco abaixo da onde deveria estar, que seria um pouco mais aqui em cima. Uma pitose um pouco mais severa, mais abaixo da linha. E outra pitose muito com grau mais avançado, até mais baixo que a linha média, que seria a linha inframamária da paciente. Então, para essa mama estar levantando, para essa areola vir aqui para cima, não tem jeito. Tem que ter um corte. Bom dia! Hoje iremos falar sobre a mastopexia com prótese, a cirurgia em que retira. Bom dia! Hoje iremos falar sobre a mastopexia com prótese, a cirurgia em que retira o excesso de pele e levanta a mama, e junto com essa retirada de pele, com esse excedente de flacidez, colocamos uma prótese de mama. Se você tiver alguma dúvida, algo específico, eu vou deixar uma caixinha de mensagem aqui aberta, e aí no decorrer do dia tirarei todas as dúvidas de vocês, ok? E também, coincidência, hoje irei fazer uma cirurgia dessa, que é a mastopexia com prótese. Acompanhe nos stories seguintes, se qualquer dúvida, só deixar aqui na caixinha que eu irei deixar. Bom dia, bom dia! Olá! Então, irei responder algumas perguntas que deixaram na caixinha sobre a questão da mastopexia. Vou falar um pouco com ela, qual é a indicação da mastopexia. A mastopexia é quando a paciente tem uma flacidez na mama, ou seja, a mama ela tem um pouco de caimento, a mama ela é caída, a areola da mama, o bico do peito não se posiciona no local correto, ele está um pouco abaixo da onde deveria. Então, se a paciente tem flacidez na mama, seria o que? Eu tenho que levantar, tirar o excesso de flacidez com uma cicatriz. Então eu sempre falo que a flacidez é corrigida com uma cicatriz. E aí muitas pessoas me perguntaram até onde vai essa cicatriz e como são os tipos de cicatriz da mastopexia. Ela pode ser uma cicatriz em volta apenas da areola, que nós damos o nome de pele areolar, que ela é só redonda. Ela pode ser uma cicatriz que ela é em volta da areola e no meio da mama, como se fosse um pirulito. E além dessa, em alguns casos, então ela pode ser em pirulito e pode ser um T invertido, que é em volta da areola, no meio da mama e embaixo. Até onde vai essa cicatriz? As pessoas perguntaram. Essa cicatriz eu sempre peço para a paciente, em casa você pode fazer o teste. Se você levantar seu braço e sua mão ficar com uma flacidez nessa região, até onde tiver essa dobra, provavelmente é ali que vai chegar a sua cicatriz. Então você levantou o braço, olhou de frente para o espelho, a mão está caída, se ela tem esse caimento até nessa lateral, sua cicatriz fica até nessa lateral, aproximadamente. Então essa flacidez que a mama tem, a gente substitui a flacidez com o uso de uma cicatriz. Então isso que seria a mastopexia. Muitas pessoas me perguntaram também se usa com prótese ou sem prótese, qual a indicação? Normalmente as pacientes que têm a mama murcha, uma mama vazia, que é uma mama que tem muita gordura e não tem a glândula mamária, normalmente essas pacientes que não têm esse tecido mamário, então normalmente as pacientes que têm a mama com mais gordura, mama mais gordurosa, mais mole, não tem um tecido glandular, que é um tecido mais denso, essas pacientes normalmente têm a indicação de colocar uma prótese de mama, para deixar a mama com
com maior resistência, mais endurecida, porque o seu próprio tecido não consigo transformar, utilizar esse tecido mamário que ela tem, por ser muita gordura, em um tecido para ficar com a região bonita, a região mais com colo marcado. Então nesses casos, e quando a paciente também tem um desejo de aumentar essa mama, de deixar ela um pouco maior, então essa seria a indicação do uso da prótese. No caso das pacientes que tem a mama já glandular, que seria com o maior tecido glandular mais duro, essa paciente normalmente não tem essa vontade de ter uma mama muito grande, a gente consegue sim trabalhar o próprio tecido glandular mamário e utilizar a sua mama como se fosse uma prótese, deixando a região do colo bem redondinha, bem marcada. E me perguntaram também, se eu usar a prótese, se eu não usar a prótese, qual que é a diferença exata? Eu falo que a questão do tecido mamário é uma avaliação que tem que ser feita, a expectativa e a vontade da paciente, se ela quer uma mama mais marcada, mesmo marcada, isso aí tudo nós temos que levar em consideração, o tamanho que ela gostaria desse tamanho da prótese, o tamanho da mama no futuro, certo? Então isso tudo leva em consideração para saber se a gente vai fazer uso da prótese ou não. E normalmente me perguntaram também, e a prótese, é verdade que se eu usar a prótese a mama não vai cair? Não é isso, independente você usando a prótese ou você não usando a prótese, a sua mama vai ceder com o tempo, pode ter certeza disso. Mas que quando você coloca a prótese, eu utilizo a técnica que é embaixo do músculo, como se fosse um sutiã interno. Eu coloco essa prótese embaixo da musculatura do peitoral maior e visto essa prótese para ela segurar. Então o próprio músculo, que é o sutiã interno que eu vou estar criando nessa região, com os pontos, com toda... Então toda essa prótese vai estar fixa nessa região. Então a tendência dessa prótese é ela não ceder, porque o músculo está segurando ela. Então tem melhor durabilidade, mas com certeza no futuro ela tende a descer, a ceder um pouco. E a quantidade de mama que fica acima da prótese, igual vocês estão vendo nessa figura aqui, a quantidade de mama a gente deixa em torno de 30%, porque tem que dar a vascularização da parte da areola. Então essa região que a gente coloca a prótese e deixa... Então pessoal, retornando, toda aquela parte da tecido mamário que fica acima da colocação da prótese, que a prótese está no âmbito submuscular, abaixo do músculo, e tem um tecido mamário que está pendente, que está com a flacidez, que fica abaixo, né, daquela região do sulco mamário, que está com a flacidez, então eu vou estar aqui levantando. Eu tento ao máximo nas minhas cirurgias retirar a quantidade máxima que eu conseguir de tecido mamário, mas eu tenho que deixar uma parte porque é onde tem a vascularização daquela areola. Então dessa forma, quando eu retiro a maior quantidade, tem menor índice, menor chance da mama ceder naquela porção, porque a prótese está bem fixa no sutiã interno e segurando pelo músculo. Então essa que seria, mas eu tenho que deixar uma parte desse tecido para ela ajudar na vascularização da mama. Outras perguntas que fizeram também a respeito da mastopexia é a questão do tamanho da cicatriz, igual eu falei antes. O tamanho da cicatriz ela é proporcional com o tamanho da mama. Se a mama é grande, a cicatriz também fica grande se a flacidez é grande. E se você colocar prótese na mastopexia ou não colocar, isso não interfere no tamanho da cicatriz, porque independente, se eu colocar uma prótese, a cicatriz também vai ficar onde tem aquela flacidez. Entendeu? A prótese não vai diminuir a flacidez da mama. O que vai tirar a flacidez da mama seria a cicatriz na região da mama. A questão dessa cirurgia da mastopexia, colocando ou não a prótese, é uma cirurgia que é realizada com anestesia geral. É um procedimento que normalmente os pacientes que realizam o procedimento no período da manhã conseguem ter alta no mesmo dia para casa, você não precisa dormir no hospital. Então você faz a cirurgia pela manhã, fica no período da tarde e à noite já tem alta para casa já. As pacientes que realizam a mastopexia com prótese perguntaram, eu não uso dreno nessa cirurgia. Quando utiliza a mastopexia e colocação da prótese, a gente não utiliza dreno no pós-operatório. E tem que utilizar no pós-operatório um sutiã junto com uma faixa na região superior quando coloca a prótese. Quando não usa a prótese, não tem necessidade de utilizar uma faixa na região superior, no pós-operatório. Apenas o sutiã durante 60 dias que eu peço. E eu peço para evitar de uma ou outra, evitar de afastar, fazer esse movimento com o braço afastando. Tem que estar, você pode abaixar, levantar os braços, mas não pode estar fazendo abdução, porque senão força a cicatriz. A gente utiliza não só os pontos, como a cola, utilizamos também específicas medicações, pomadas, entre também fitas de silicone, para estar melhorando em algumas pacientes que a cicatriz não está evoluindo
Claro, também a gente utiliza não só os pontos, como a cola, utilizamos também específicas medicações, pomadas, entre também fitas de silicone, para estar melhorando em algumas pacientes que a cicatriz não está evoluindo 100%. Então, perguntaram também se pode sim fazer a mastopexia. Fica bom sem prótese? Fica sim, como eu expliquei antes, depende de cada paciente, de cada tecido mamário, o ideal é fazer uma avaliação. Perguntaram se a mastopexia entra no Mama Amiga. Não entra no Mama Amiga, porque tem flacidez. O Mama Amiga é apenas nas pacientes que não tem flacidez, não tem queda na mama. Então, o Mama Amiga é apenas um corte, coloca a prótese e pronto. Não tem essa necessidade de fazer o levantamento da mama, certo? Sobre questão de valores, muitas pessoas perguntando a média de valores, quanto é que custa. Isso eu não posso falar. Isso tem que ser diretamente em consulta ou com a minha equipe, entendeu? Então, peço para entrar em contato, só acessar esse número aqui. Perguntaram se a idade, uma paciente com 15 anos, 16 anos, se ela pode realizar a mastopexia. Sim, ela pode realizar, depende da avaliação da mama dela, se ela já tem a mama completamente formada. Então, se ela tiver com a mama já formada, que eu falo como se fosse uma mama de adulto, ela já pode sim realizar a mastopexia ou a mamoplastia, dependendo do caso. E sobre também perguntaram se a paciente tem um cisto, um nódulo mamário, se pode estar um nódulo benigno, um cisto benigno, se pode estar fazendo a mesma cirurgia da mastopexia, pode estar retirando o nódulo e fazendo o levantamento da mama, com prótese ou sem prótese. Pode também, na mesma cirurgia, é muito comum, a gente realiza a cirurgia e a retirada do cisto. Em alguns casos, a gente faz a cirurgia junto com o mastologista, no mesmo tempo cirúrgico, já retira e já faz a confecção, o levantamento da mama nesse caso. Perguntaram sobre a questão do bico do peito, a papila. Se eu consigo, quem tem um bico do peito muito grande, muito em excesso, se consegue já diminuir na mesma cirurgia. Consegue sim, muito comum nas pacientes, principalmente aquelas que têm um bico do peito muito grande, muito em excesso. Na mesma cirurgia eu mesmo diminuo a areola e no mesmo ato cirúrgico eu já faço a diminuição do bico do peito, da papila. Então a gente consegue deixar ele mais proporcional ao tamanho daquela areola, ficando ele mais jovem, com um aspecto mais jovial do bico do peito. Então acho que a maioria das perguntas foram respondidas. Teve muitas ainda que eu não consegui responder. Eu vou selecionar muitas dessas perguntas e depois, em outro momento, fazer uma live, uma explicação melhor, passando toda essa parte de mastopexia, que é um assunto bem amplo e tem várias dúvidas mesmo de pessoas. Então, uma boa noite e eu acho que uma boa parte. Muitas pessoas acabaram respondendo que não sabem o que é a técnica do sutiã interno. Então eu vou estar explicando que é uma técnica no qual eu utilizo o músculo, que é o peitoral maior. Eu pego uma parte do músculo peitoral maior e coloco a prótese na parte inferior dele, abaixo do músculo. E o músculo peitoral maior, ele serve para segurar, dar mais sustentação à prótese. Então com isso, a prótese fica mais estável, a prótese da mama de silicone não fica lateralizando, eu consigo obter um polo superior na mama com as linhas de clivagens melhores e sustenta a base, não deixando com que o peso da prótese vai incidir sobre a mama. Então ela tem mais estabilização na hora. Isso que é a técnica, que é uma alça muscular que eu utilizo para segurar a prótese. Então, paciente com 90 dias de cirurgia, 1,58 m, 50 kg, tem 83 centímetros de busto dessa região. Fez a cirurgia de mastopexia com prótese, tinha flacidez. A paciente com 2 gestações, então ela tinha um pouco de flacidez nessa região. Veio com a intenção de colocar apenas a prótese, mas foi a orientação por causa da pitose e da queda mamária, teve que realizar esse corte, que é o T, que é um corte aqui nessa região, e o corte aqui embaixo, nessa porção, e em volta da areola. Então,
Essa aqui seria a cirurgia, paciente com 90 dias, associada à técnica do sutiã interno, a prótese embaixo do músculo, presa. Você pode ver que a prótese está bem fixa, tanto de um lado quanto do outro. E conseguimos trazer essas curvas de uma e do outro.